Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do curso Cartas da Prisão. Hoje nós estamos estudando Colossenses no primeiro capítulo, dos versículos 24 até o versículo 29. Colossenses, o primeiro capítulo, dos versículos 24 até o versículo 29. Quero ler com vocês. Diz assim: Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Eu quero chamar sua atenção nesse trecho da carta para o conceito de sofrimento que Paulo está conectando com alegria, com contentamento. É o mesmo que Tiago vai fazer em sua carta, quando diz que o cristão deve ter toda a alegria ao passar por várias provações. Como conectar o sofrimento à dor física, às limitações, e ao mesmo tempo ter alegria e regozijar-se nisso. Como que a gente consegue? Nos parece que são mundos diferentes, realidades que não se encontram. Para que a gente possa estar feliz, a gente não pode estar sofrendo, para que a gente possa, ao passar por algum sofrimento, automaticamente esse sorriso é roubado. E como esses mundos se encontram no Evangelho? Como que a gente pode perceber o Evangelho fazendo com que essas duas realidades pela fé sejam experimentadas? Como sofrimento e fé produzem alegria no nosso coração e não o contrário disso. Paulo está dizendo que a alegria dele é porque, ao estar neste lugar, de alguma forma faz também com que aqueles que estão lendo a carta não estejam neste lugar. É como se ele estivesse se colocando no lugar dessas pessoas, e esse regozijo é resultado de alguém que está sofrendo no lugar daquelas pessoas que Cristo amou e que a igreja está sendo estabelecida. Ao mesmo tempo, ele olha para Jesus e compreende que Cristo é um Cristo sofredor. E ao experimentar disso na sua própria vida, de alguma forma ele está se aproximando de Jesus. O sofrimento é um caminho que tem aproximado a sua vida do seu Senhor, do seu Redentor e do seu Salvador. Então, como que o sofrimento pode representar um benefício para essa nova igreja, ao ponto de Paulo estar dizendo que se regozija? Então, o ponto central é isso que eu queria conversar com vocês, sobre sofrimento, fé e contentamento. No versículo 23, ele já nos aponta sobre essa realidade que ele está vivendo e sobre esse assunto que ele vai colocar agora na carta. E o tema do ministério de Paulo é a transição para uma discussão mais plena do assunto. Possivelmente, Paulo tinha necessidade de defender seu ministério contra as insinuações em Colossos de que seus sofrimentos demonstravam que suas alegações sobre sua posição de liderança eram espúrias. Da mesma forma que ele teve que se defender na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, e o questionamento é como que alguém que está sofrendo, passando por isso, pode estar trazendo uma mensagem que deve ser digna de crédito. Como que vocês podem acreditar em um homem que prega a partir da dor e do sofrimento? E é isso que Paulo está dizendo, que esses homens que contrariam o Evangelho, que tentam se infiltrar, trazendo uma heresia, contaminando a fé ou destruindo a fé no coração desses novos cristãos, podem utilizar o sofrimento dele para desmanchar
a fé que está sendo construída no coração desses novos cristãos. A sessão inteira que se segue é uma declaração ininterrupta de apologia e que comprova quão integral é sua obra, como comissão divina no inteiro desempenho do plano de Deus entre os gentios. A chave acha-se no capítulo 2, no versículo 4, com a advertência que deixa os leitores de sobreaviso contra aqueles que queriam desviá-los do evangelho paulino. Então, no capítulo 2, no versículo 4, ele vai dizer para eles, é o seguinte, essas pessoas que estão aí tentando contaminar o coração de vocês com uma mentira, tentando destruir a fé em Cristo Jesus, eles vão utilizar desse momento que eu estou vivendo, ou do meu sofrimento, para tentar convencer vocês que aquilo que eu falo não tem a verdade de Deus, ou não é o evangelho de Deus no coração de vocês. Nos levando a essa compreensão, que o sofrimento, a dor, os momentos difíceis da vida não devem nos conduzir a um processo de duvidar do Evangelho, do poder de Deus, e nem pensar nisso de alguma outra forma que não seja uma realidade que pode nos aproximar de Cristo Jesus, que pode fazer com que a imagem de Jesus cresça diante dos nossos olhos e cresça também na gente, como o sofrimento, a fé e a alegria pode ser um ambiente onde o Evangelho de Jesus produz aí resultados extraordinários. Então é isso que eu queria que ficasse claro para você nesse momento. E principalmente quando você enfrenta algum momento de dor e sofrimento, ou quando você vê alguém passando por algum momento difícil, e muitas vezes tentar interpretar essa realidade como uma realidade onde a beleza da graça de Deus não pode fazer com que algo frutífero, conduzindo à maturidade, conduzindo a um ambiente de transformação, não venha acontecer nesse momento de dor, sofrimento. Então, sofrimento, fé e alegria como realidades potenciais do Evangelho para fazer com que o nosso coração experimente cada vez mais o crescimento da maturidade que o Evangelho nos convida a ter. Na busca da compreensão do sofrimento e conectando isso com alegria, com fé, tentando compreender o que Deus pode produzir nesse ambiente, eu quero deixar 3 dicas para você. A primeira é que todas as pessoas sofrem por causa da natureza decaída do mundo. Então, o sofrimento é sempre uma pergunta: por que os homens sofrem? Por causa disso, nós estamos diante de uma realidade destruída pelo pecado, e como consequência disso, o sofrimento faz parte da vida. A fé em Cristo Jesus coloca o sofrimento no seu lugar adequado. A fé que possuímos em Cristo Jesus faz com que, mesmo sofrendo, agora com a esperança, consolo, fortalecimento da presença de Jesus, nós conseguimos dar um contorno diferente quando a gente passa por essa realidade. E essa é a dica que eu queria deixar com vocês, que os cristãos são chamados para uma forma especial de sofrimento em favor de Cristo. O sofrimento é uma realidade natural, que faz parte do mundo com as marcas do pecado, com as marcas da queda. Mas os cristãos em Cristo Jesus enfrentam o sofrimento de uma maneira diferente. Enfrentam a rejeição, a ridicularização, a perseguição, compreendendo que dá para se regozijar mesmo quando o convite é para que a gente viva uma outra realidade. A segunda coisa é que ninguém gosta de sofrer. No entanto, as lágrimas do sofrimento cristão refletem a glória da cruz de Cristo. Sem dúvida, ninguém se joga num ambiente de sofrimento, num ambiente de lágrimas, num ambiente onde essa realidade pode ser experimentada de uma maneira tão difícil. No entanto, quando a gente percebe que a glória de Cristo, a imagem de Jesus, começa a ser refletida quando homens e mulheres cristãos estão sofrendo e estão se regozijando, estão experimentando desse consolo e desse fortalecimento, isso é fantástico. Devemos relembrar como Deus usou os sofrimentos de Cristo para nos salvar, e como o sofrimento pode ser utilizado também como um bom ambiente
para que Deus forme aquilo que Ele deseja em nossos corações. E a terceira dica, que Ele também usará os nossos sofrimentos para trazer a obra salvífica de Cristo a outros que não têm esperança. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou feliz por estar aqui e não vocês. Como que essa prisão tem colaborado, ou o meu sofrimento tem colaborado para a plantação, surgimento dessa igreja e o fortalecimento de vocês. Quando a aprovação fere o nosso coração, nós precisamos ter paciência, olhar para o futuro com esperança, na certeza que o Senhor está produzindo algo nas nossas vidas. E eu quero terminar com um texto de John Bunyan que fala sobre sofrimento. Esse homem ficou preso por 12 anos, mesmo quando a simples promessa de parar de pregar o Evangelho poderia dar a ele a liberdade. Mas a confiança inabalável de John Bunyan de que Deus determinou cada provação não lhe permitia abater-se e levou a depender ainda mais daquele que ele chamava de invisível. Olha só o que ele nos fala em 1672, quando ele foi libertado do seu aprisionamento depois de 12 anos. E ele olha para a prisão como uma dádiva dolorosa e frutífera. Do mesmo jeito que Paulo está vendo contentamento e sofrimento, ele coloca tudo isso como uma boa mistura para que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Da mesma forma, John Bunyan também falou isso sobre um ambiente onde a prisão foi uma dádiva dolorosa e frutífera. Olha o que ele diz: dos meus 12 anos de prisão, com as costas curvadas, que quase se quebraram debaixo do seu fardo, foi-me permitido levar esta experiência essencial. Como um ser humano se torna mau e como se torna bom. Na intoxicação dos sucessos juvenis, senti que era infalível, portanto eu era cruel. No excesso de poder, fui um assassino e opressor. Nos meus momentos mais malignos, eu estava convencido de que estava fazendo o bem. Estava muito bem suprido de argumentos sistemáticos. Foi somente quando estava lá, jogado na palha apodrecida da prisão, que senti dentro de mim os primeiros movimentos do bem. Gradualmente, me foi mostrado que a linha que separa o bem do mal não passa por estados, nem entre classes, nem mesmo entre partidos políticos, mas através de cada coração humano. É por isto que, retornando aos anos de meu aprisionamento, digo algumas vezes para a surpresa dos que estão ao meu redor: bendita sejas, prisão. Eu servi ali o tempo suficiente, eu nutri minha alma ali e digo sem hesitação: bendita sejas, prisão, por ter sido parte de minha vida. É alguém que consegue compreender que sofrimento, contentamento, sofrimento e alegria, sofrimento e fé caminham juntas dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.